Bom dia, quinto ano. A nossa primeira dica online de hoje será de geografia. Isso aí, primeira porque nós ainda teremos videoaula de matemática. O nosso assunto de geografia hoje, ele vai abranger 3 assuntos. A divisão regional do Brasil, que nós já falamos. Vamos pegar um ganchinho da região norte, que falamos semana passada, e falaremos especificamente hoje sobre a região nordeste. As atividades do livro de vocês, elas vão da página 218 até a página 222. Eu hoje vou fazer diferente. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês para que vocês acompanhem o vídeo. Isso aí, dá uma pausazinha no vídeo, vai lá, busca o livro, abre na página 218, que vocês irão acompanhar alguns tópicos que eu destaquei. Porém, antes de nós iniciarmos a parte do livro, nós vamos falar dessa parte aqui, ó, que vocês farão hoje no caderno. Ela está falando sobre as regiões geográficas do Brasil. O Brasil ele é um país muito extenso, como eu já havia dito para vocês. Por isso, para facilitar o estudo, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, como vocês podem observar aqui no mapa. Essa região em verde é a região norte, que nós estudamos na semana passada. Ela é a mais extensa. Vocês podem observar aqui, ó, essa parte em preto significa os estados que fazem limite com os países da América do Sul. Vocês sabem que o Brasil está localizado na América do Sul. E essa parte em azul é o nosso litoral, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, daqui até o final do ano nós vamos falar sobre essas 5 regiões. E sempre voltaremos fazendo um gancho entre uma e outra. Falamos semana passada, como eu já disse, sobre a região norte, a mais extensa. Extensa em tamanho. Não se pode comparar a nordeste, que é a que nós falaremos hoje. Essa aqui, ó, em alaranjado, né? Meio marrom, meio alaranjado. A região nordeste, ela não é a mais extensa, mas é a que possui o maior número de estados. São 9 no total. E todos os seus estados, ó, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, eles estão banhados pelo Oceano Atlântico. Olha como o Brasil é um país de contraste. Enquanto nós temos aqui, na região nordeste, todos os seus estados banhados pelo Oceano Atlântico, a gente tem a região centro-oeste que nem é banhada pelo oceano. Ela é a única região que não tem nenhum dos seus estados banhados pelo oceano. Aqui, ó, na região norte, nós temos o Amapá e o Pará, que são os únicos que são banhados. Os demais fazem limite com os países da América do Sul. A região centro-oeste, nenhum estado, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, não são banhados por não são banhados pelo oceano. Porém, ela é a única região que faz limite com todas as outras regiões, ó. Você pode observar que ela faz limite com a região norte, faz limite aqui, ó, com o nordeste, com o sudeste e com o centro-oeste. Já a região sudeste, que é a região onde nós estamos, ela é formada por 4 estados. O mais extenso deles, Minas Gerais. Moramos no Rio de Janeiro. Minas Gerais, além de ser o mais extenso, também não é banhado pelo oceano. E aqui, ó, nós temos a região sul, que é a região mais fria, né, do país. Isso pela sua proximidade aqui com a Antártida. Já essas 2 regiões, a que nós falamos semana passada e a que nós falaremos hoje, que é o caso do Nordeste, elas estão mais próximas à linha do Equador. Isso facilita a probabilidade do clima mais quente.
Então, ó, relembrando, o Brasil está dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. É comum, né, na escola vocês falarem assim: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A ordem é indiferente, é porque eu fui descendo o nosso mapa. Esse mapa ele vai acompanhar a gente em quase todas as aulas de geografia. Então, no caderno vocês terão atividades nessa folhinha, que eu estarei deixando no grupo. Tem as informações, inclusive essas que eu passei para vocês. E agora, sim, página 218. A página 218, ela está falando sobre a região Nordeste. E eu separei alguns tópicos que caracterizam essa região. O livro já trouxe falando, ele trouxe a divisão, falando sobre a população, sobre o relevo, hidrografia, clima. Além disso, nas próximas aulas, eu vou trazer para vocês também no caderno a subdivisão da região Nordeste, que o livro não trouxe, mas que é também um assunto importantíssimo. A região Nordeste, por ela possuir assim, uma grande diferença em clima, vegetação, até população, ela foi subdividida. E é um assunto que eu vou trazer para vocês no caderno. Então vamos lá. Página 218. A região Nordeste, ela é composta por 9 estados, que são banhados todos pelo Oceano Atlântico, como eu havia dito para vocês. Primeiro tópico, população. O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil. Só perde para a região Sudeste, que é a mais populosa. Lá, a maior parte da sua população, ela vive no litoral. Segundo tópico, relevo. O relevo nordestino é formado pela planície costeira ou litorânea. Isso por quê? Porque se localiza no litoral. E por grande parte do Planalto nordestino, uma divisão do Planalto brasileiro. Página 219, estamos falando de hidrografia. Quando a gente fala de hidrografia, lembra que a palavra hidro tem a ver com água? Isso aí. O Rio São Francisco é o mais importante dessa região. Quando nós falamos, né, sobre a região norte, nós falamos da importância do Rio Amazonas, né? Agora, no Nordeste, o mais importante é o Rio São Francisco. Ele não só faz parte de uma ligação, além da sua importância, ele faz parte de uma ligação fluvial, ou seja, por rio, né? Entre o Nordeste e o Sudeste. Isso por quê? Porque o Rio São Francisco, ele nasce onde? Na Serra da Canastra, que fica em Minas Gerais. Ou seja, quando falou dessa ligação fluvial, é porque ele nasce na região Sudeste e deságua lá no oceano, na região Nordeste. Continuando. Ele também é utilizado para o aproveitamento das suas forças de água para a produção de energia. Nele localiza-se as hidrelétricas, por exemplo, de Paulo Afonso e Sobradinho, entre outras. A barragem de Sobradinho forma o maior lago artificial do mundo. Aí a gente tem aqui, no lado, a imagem, né, do Rio São Francisco, Paulo Afonso na Bahia, que é essa imagem que nós temos aí. Um assunto que o livro trouxe e que a gente já pode atualizar para vocês é sobre a transposição do Rio São Francisco. Um assunto que foi muito polêmico. O que é isso? Transposição. Eles queriam e fizeram. Foi feita uma grande obra que começou há muitos anos atrás, foi inaugurada recentemente, este ano. Eles fizeram uma obra como se fossem canais, desviando o curso do rio. Isso para quê? Para levar água para parte da população do Nordeste. Essa obra ela já foi concluída, algumas cidades já estão recebendo a água dessa transposição do rio. Foram canais artificiais mesmo, que foram construídos para desviar o curso do rio.
Falaremos sobre clima no próximo tópico. A região Nordeste está próxima à linha do Equador, igual eu acabei de falar para vocês. E por isso o seu clima é bastante quente, mas com muita variação de chuva. No litoral, o clima é tropical úmido. Olha a diferença que existe. No sertão, no interior da região, é tropical semiárido. No oeste do Maranhão, onde localiza-se parte da floresta amazônica, o clima é equatorial. Lembra que lá na região norte prevaleceu o clima equatorial? A seca é o grande problema do interior do Nordeste. Aí nós temos, para resolver esse problema, lá embaixo, né, o livro trouxe as informações que para ajudar a combater essa seca foram construídos açudes, cisternas, cacimba e canais de irrigação. Do lado aí tem um mini dicionário, né, com todas essas informações. O que é açude, do que é cacimba. Olha que palavra diferente, cacimba. Nada mais é do que um poço de água, que inclusive nós temos, né, aqui quem mora próximo, Jardim Olimpo, o Canaã, né, nós temos poços, né, para que possa ter o abastecimento de água. Tem a definição também do que é cisterna e canais de irrigação. Lá na página 220, vamos falar sobre a vegetação. Como será que é a vegetação, né, da região Nordeste? Ela é uma vegetação variada, composta pela caatinga, cerrado, mata atlântica, mata dos cocais e parte da floresta amazônica. A caatinga é a vegetação típica do sertão e a mais extensa. Quando nós falarmos sobre a subdivisão da região Nordeste, nós vamos falar a respeito de que cada uma dessas regiões que está dentro da região Nordeste possui um tipo de vegetação diferente. Próximo tópico, atividades econômicas. A pecuária é bem desenvolvida. A região conta com os maiores rebanhos de gado caprino, assino e lá abaixo, além das atividades de criação de gado, está falando sobre o extrativismo, que também é uma atividade importante. A pesca, principalmente a marinha, aí já não é mais a de rio, né? Ela é muito abundante no litoral. Por quê? Porque é uma região rica em camarões, lagostas e peixes. No extrativismo vegetal destaca-se a produção do babaçu, que é uma árvore que fornece matéria-prima para a confecção de redes, cordas, cestos, vassouras, esteiras. Outra árvore muito explorada na região é a carnaubeira. Lá na página 221 ainda continuamos falando sobre essa parte da atividade econômica. O sal marinho também é um importante recurso natural, produzido em grande quantidade na parte norte do litoral nordestino. Atualmente, o petróleo é a maior riqueza da região Nordeste. E lá embaixo nós estamos falando sobre o turismo, que também se destaca no Nordeste. As belas praias, o clima quente, as festas tradicionais somada à expansão e à qualificação da rede hoteleira, ou seja, tem muitos hotéis, fizeram do turismo as principais atividades econômicas. Inclusive o livro trouxe um destino turístico que é muito falado e desejado de ser conhecido por muitos lá na região Nordeste, que é a praia de Ponta Negra, no Natal. Até eu gostaria de ir para lá, gente. Fica lá no Rio Grande do Norte. Em destaque aqui, ó, essa imagem aqui, ó, ela retrata o morro, esse aqui, ó, é o famoso e conhecido Morro do Careca. Lá na página 222, chegamos no final, nós temos as atividades. Primeiro, para completar. Segundo, verdadeiro ou falso. Terceiro, quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas no Nordeste?
Aí são essas que a gente acabou de falar, né? Atividade pecuária, o extrativismo, né? Aí nós temos o extrativismo animal com a pesca, o vegetal lá com a extração das árvores que fornecem matéria-prima. Temos também o extrativismo mineral. Até lá embaixo também a gente pode dar destaque para a indústria também, que era uma parte que estava antes do turismo. E lá no número 4 é uma resposta pessoal. Tá? Assim, qual é a sua opinião sobre a transposição do Rio São Francisco? É como eu disse para vocês, foi uma grande divisão de opiniões. Uns achavam que seria favorável, porque o grande objetivo dessa transposição, de pegar a água do rio e levar para outro lugar, era atender aquelas populações que sofriam com a seca. Porém, o grande problema, o que causou grande divisão é que ela beneficiaria somente a essas populações menos favorecidas, ou aqueles grandes fazendeiros, até mesmo donos de indústria, se aproveitariam da situação de ter mais água. Então, é para você deixar a sua opinião, se você concorda ou não. Nesse momento, a transposição ela já foi feita. Quando foi feita aqui o livro, ainda não tinha sido inaugurado, mas nesse momento já tinha sido feito. Inclusive, eu sugiro a você que busque outras informações na internet a respeito da transposição, imagens, para que você possa ver os canais e entender melhor como que foi feito. Então, essa página, apenas a 222, é para ser feita no livro. Voltem novamente, releiam os tópicos, não só da região Nordeste, como da região Norte, já que nós estaremos sempre fazendo uma ponte entre uma e outra. Eu vou deixar no grupo as atividades que deverão ser feitas no caderno de geografia hoje. Não deixem atividades acumularem, porque nós estamos já na reta final e é importantíssimo que nenhuma atividade fique acumulada. Nos vemos daqui a pouco na nossa próxima dica online de matemática.